Oi meninos, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Espero que estejam aproveitando aí a quarentena para estudar os nossos livros, o nosso livro literário, que nós já estamos no segundo bimestre, agora já tem um outro livro, que é O Estudo em Vermelho, tá? Do Sherlock Holmes. Espero que vocês estejam lendo e estejam gostando, tá? E, bom, mas sem pressão, na tranquilidade, tá? Primeiro terminam de fazer os trabalhos avaliativos, não, eu falando em espanhol, evaluativos, não, avaliativos, que termina hoje o prazo de entrega. Façam, tica lá, pega sua agenda, anota tudo direitinho, entregou todos os trabalhos, fez todas as tarefas, tá tudo ok, tudo bonitinho, é assim que vai ser. E fiquem tranquilo que tudo vai dar certo. Ó, hoje na nossa linda aula de redação nós vamos estudar jargão, gíria e reportagem. Olha que lindo! Jargão. O que é o jargão? É uma variação linguística. É uma forma de falar que os profissionais de cada área têm. Então, por exemplo, o jurídico tem um jargão, o pessoal da informática tem um jargão, os professores têm um jargão, administradores têm um jargão, o mundo corporativo, o mundo de trabalho tem um jargão. Vamos ver o que mais. A reportagem também, os jornalistas também têm um jargão, então é muito interessante ver isso. E gíria, né, está em todo o campo também. Eu falo gíria, vocês falam gírias, vocês têm as gírias específicas da tribo de vocês, do momento de vocês, do dialeto de vocês, né, da idade de vocês, isso tudo influencia, tá? E aí nós também vamos falar de reportagem, que agora ainda mais com essa pandemia. Nós temos várias reportagens saindo, temos várias reportagens de ficar em casa. Estamos assim vivendo um momento de boom de reportagem. Muito interessante ver reportagens que são mais pelo virtual e tudo. Então a gente vai estar falando um pouquinho disso, tá? Vamos para a aula de redação e literatura. Então, jargão. Estou aqui no módulo 2 de língua portuguesa. Nós estamos na página 69 e 70, tá? Ok? Então vamos lá. Segundo Platão e Fiorin, o jargão é o vocabulário típico de uma dada especialidade profissional. Nesse contexto, ele é usado especificamente pelas pessoas que compõem determinado segmento profissional. Há, por exemplo, o jargão dos profissionais da informática, os jargões dos médicos, o jargão dos profissionais da área corporativa e os jargões dos publicitários. E também há o jargão dos advogados, juízes, todos têm um jargão dos políticos também, né? Todos os tipos de profissão têm o seu jargão, tem a sua maneira de falar. Ou também, por exemplo, os jargões que usam muito a construção civil, eles têm uma maneira de dizer em relação, né, como subir, como descer a determinado prédio, determinada construção. Exemplo de jargão. Pamela andava muito preocupada. O jornal Claro, em que ela trabalhava, já não vendia como antes, e o dono estava pensando seriamente em manter a publicação apenas no formato digital. Queria cortar os gastos e isso incluía a demissão de alguns funcionários. Não sobraria quase ninguém, já que a empresa era pequena. Pamela temia tanto em ficar desempregada. Como conseguiria outro emprego com esse cenário econômico tão desfavorável? Ela refletiu bastante e chegou à conclusão de que precisava ter uma ideia. Encontrar um meio para mudar ou amenizar aquela situação do claro. Certa tarde, Pamela acabou conseguindo apurar um fato sobre uma situação na prefeitura da sua cidade e que ela estava investigando há algum tempo. Conversou com a equipe do jornal e publicou a notícia. O furo representou um aumento significativo nas vendas. Pamela sugeriu que o Claro focasse na questão investigativa. Ou seja, esse o furo que eu até destaquei aí já dá o quê? Furo do quê? Furo de furar, furo do buraquinho de uma blusa, furo de uma parede? Não, o furo de reportagem. Então, é um jargão específico do pessoal da área de repórter, reportagem, de jornal, né? Da área jornalística. Então, vamos lá ver, vamos analisar? Ó, análise do trecho anterior. O termo furo no meio jornalístico, furo é uma notícia dada em primeira mão. Em outras palavras, um veículo da imprensa dá a notícia importante antes dos demais. Por isso, a notícia de interesse da população da cidade
dada em primeira mão pelo CRAR, levou ao aumento expressivo da venda dos exemplares desse jornal. Então é importante, porque quando a gente dá um furo de reportagem, todo mundo quer comprar o jornal. E isso facilitou para ela e ajudou ela a não perder o emprego dela, certo? E agora com a parte digital, muitos lugares estão perdendo, né? Estão preferindo ter a parte só mais digitalizada do que a parte impressa, né? Então, alguns profissionais acabam perdendo o emprego e tendo que se reinventar, ok? Vamos lá. Jargão corporativo. Aqui eu vou dar um exemplo, só para vocês terem noção do que é. Lógico que também entra em alguns estrangeirismo, mas aqui eu vou falar só desses dois. Aí nós temos o quadrinho aí, ó. Feedback, network, expertise and maneuver, né? Então, feedback. Essa ação é realizada após a entrega de algum trabalho. Por exemplo, quando o chefe ou outro funcionário responsável envia uma avaliação do material, no intuito de pontuar as características boas e as que podem ser melhoradas, aumentando possivelmente a qualidade de trabalho futuro. Aí a gente fala, eu vou te dar um feedback, vou te dar um retorno, vou te dar uma volta sobre o que você me disse. Network é muito usado na corporação também, porque network quer dizer o grupo de relacionamentos que eu tenho, o meu network de trabalho, com quem eu convivo ali, que pode, e isso a gente está falando no mundo corporativo, mas assim, que pode abrir clientes, que pode trazer clientes, e que pode me levar para outros lugares, para conhecer mais pessoas, mais clientes. Então, assim, o network quer dizer dos relacionamentos, as amizades que a gente tem no mundo corporativo, tá? Só um exemplo. Outros exemplos de jargão, né? Que jargão? Tá. Existem diversos exemplos de jargão. Veja se conhece algum dos jargões listados a seguir. Peticionar. Termos utilizados por advogados para dizer que vão entrar com uma ação. Aí é a petição. Ele pediu uma petição, tá? Chorar pitangas. Expressão utilizada para mostrar sofrimento, remetendo à cor vermelha dos frutos, lágrimas de sangue. Fulano chorou pitangas, né? Porque pitanga é vermelho, né? Então, a expressão brilho nos olhos, que abre este artigo, significa que a pessoa tem motivação. Abre não, porque eu nem cheguei a falar dos brilhos dos olhos para você. Startar, no universo corporativo, costuma se referir ao início de uma nova atividade ou um novo negócio. Startar, né? Os olhos da cara indica que há algo que tem preço elevado. Nossa, o que mais ultimamente a gente está vendo? Nossa, isso custou os olhos da cara, ou seja, a cara inteira, não é verdade? Então, vamos lá. Gostaram? Conheciam alguns desses? Vamos lá. Diferença entre jargão e gíria. Tem diferença? Muita. Jargão é uma linguagem utilizada por grupos de profissionais ou socioculturais. São gírias utilizadas por médicos, advogados, professores. Exemplo, homicídio. Uma pessoa mata a outra. Ergástulo público, cadeia, prisão. Então, já sabe. Por exemplo, deixa eu falar assim, por exemplo, a área da polícia ou um advogado falando, houve um homicídio. Beleza. Ergástulo público, cadeia ou prisão. Provavelmente, esse infrator ficará em gasto público, ou seja, na cadeia, no presídio, na prisão. Agora, se fosse outra maneira de falar, ia ser o seguinte, matou alguém. De morte morrida ou de morte matada? E ele vai para o Chilindró. Né? Assim, horrível falar, mas é para vocês verem. A diferença chega gritante, né? E gíria é uma linguagem utilizada por determinado grupo social. Surfista, rap, cantores, adolescentes, né? Grupos, né? Uma linguagem muito usada no cotidiano. É uma linguagem informal pelo fato de ter um sentido figurado diferente. Exemplo, chutar o pau da barraca. Fulano chutou o pau da barraca, descontrolou, perdeu as estribelas. No mundo da lua. Eu vivo muito no mundo da lua. O povo fica o quê? Distraído. Irado. Nossa, aquela roupa nova é irada. Aquele novo jeito é irado, quer dizer, né? E vocês têm tantos outros que eu. Tem um, particularmente eu não gosto, e acho que eu já falei pra vocês. Fulano, isso é top, topzera, top demais. Esse top, na verdade, o top ele vem de uma gíria da informática, que
popularizou, nossa, já foi difícil esse, hein? Popularizou no dia a dia, né? Top, show, né? Então tem algumas gírias aí. E nosso bom é paia do goiano, o trem do goiano. Ai, a coisa, não, a coisa você esquece. Ah, eu coisa do coisa, as coisas. Coisa é a mesma coisa que não falar nada. Porque fala coisa, mas que coisa? Coisa nenhuma, né? Beleza, então tá, vamos embora. Então aí nós temos exercício de jargão. Os fatos não deveriam ser narrados cronologicamente, mas expostos, não ordenados pela sequência temporal, mas sua importância definida a partir dos interesses do suposto leitor médio. Adaptado, taranã. Jornalismo, literatura e política, aí tem todo, né? Sempre é bom dar uma olhadinha. Essa definição de olho, não linearidade, hipertexto, lead de jornalismo, lead, na verdade, né? Lead jornalístico e texto legenda. E aí, texto legenda vocês já viram. Olho não é. Não linearidade também não é. Hipertexto, Pode ser o quê? Ó, a dica, jornalismo, vamos ver? Ah, coraçãozinho, ó, coraçãozinho para vocês. Lead jornalístico, que geralmente numa reportagem, vocês vão ver isso comigo agora. Geralmente na reportagem a gente tem um lead jornalístico, então tem uma maneira, então esse aqui é uma parte que é bem um jargão, o lead jornalístico, tá? E vamos aqui no outro de gíria. Leia as palavras e expressões abaixo e em seguida marque a alternativa correta. Guri, tribufu, mano, dar um rolê, da hora, dar um perdido. Ai, dar um perdido, eu custei a entender o que era dar um perdido, agora eu já sei. Queimar o filme. Ixi, queimar o filme da minha época. São expressões idiomáticas da língua portuguesa. São neologismos incorporados ao léxico da língua portuguesa. São dialetos das regiões sul e centro-oeste do Brasil. São palavras e expressões que podem ser compreendidas apenas em sentido conotativo. São gírias e expressões utilizadas em diversas regiões do Brasil. Ah, lindo também, coração. Coração. Aí, coração. Então, porque guri, a gente fala, meu guri, né? Ou lá em Cuiabá, ou no Mato Grosso, ou no Rio Grande do Sul, usa muito esse expressão. Tribufu, tribufu a gente fala também, mano, mas do Rio, né? Dar um rolé, que também a gente fala. Dar um perdido, da hora, não sei se é da hora. E dar um perdido, eu custei entender que era, sei lá, né? Dar um perdido. E queimar o filme era da minha época. Não. Pronto, vamos embora. Reportagem. É um gênero de textual jornalístico que é veiculado por órgão da imprensa. Ela é composta de título ou manchete, subtítulo ou linha fina, tá? Pequeno resumo do texto para que visa complementar o sentido do texto, lead, ou seja, parágrafo que apresenta as informações básicas sobre o assunto abordado. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Então, reportagem tem que ter agrupado todos esses, né? E fora o corpo do texto, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Da notícia, da reportagem, do assunto que vocês estão discutindo. É um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico, vinculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. A reportagem pode conter reprodução de falas de pessoas envolvidas no assunto investigado, comentários pessoais do repórter a respeito da história apurada e intertítulo ou intertítulo e entretítulo, título secundário que divide o texto em blocos para indicar mudança de assunto ou acréscimo de novas informações. Por exemplo, a gente tem um texto e depois a gente tem, dentro do texto, a gente tem outros intertítulos ou entretítulos, tá? Muito comum.
Vamos lá. Classificação da reportagem. A reportagem é um tipo de texto que tem com o intuito de informar e, ao mesmo tempo, que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Gente, eu sempre falo isso. Você quer falar sobre um assunto? Vê no mínimo 3 jornais diferentes. 3 jornais diferentes que eu digo, por exemplo, quero assistir a televisão. Assiste aí sobre coronavírus. Na Globo, no SBT, na Record. E ainda pega um internacional. Ou no Popular é brasileiro, né? Ou Folha de São Paulo, ou pega o El País brasileiro, que tem o El País da Espanha, o El País dos países latino-americanos, mas também tem o espanhol do Brasil, o El País do Brasil. Então, sempre prega 3, 4 vínculos diferentes, porque vocês vão ver que eles vão dar a mesma reportagem, mesmo assunto, diferentes reportagens, porque cada um tem um olhar, tá certo? Então, nem tudo é certo, nem tudo é ruim. Temos que olhar a mesma história de vários pontos, tá? Para não ser injusta com ninguém. Lembra os argumentos a favor e argumentos contra. E aí depois você estuda cientificamente aquilo para poder dar uma opinião, ok? Então tá. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Pode ser isso tudo. Desse modo, ela pode tanto aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos, porém não deve ser confundida com eles. Expositivo e informativo porque ela expõe sobre um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. Podem também ser textos descritivos e narrativos, uma vez que descreveu ações e incluem tempo, espaço e personagens. Perfeito. Mas lembra, é argumentativo porque impõe opinião e é persuativo, não sei se poderia usar tem persuasão, vamos dizer assim, porque ela quer criar né? Ela quer ser formadora de opinião. Então, ele vai tentar te convencer que a opinião dele está certa. Mas nem sempre está errada ou nem sempre está certa, ok? Continuando. E por fim, é um texto opinativo, ou seja, o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres. Quando as notícias são textos relativamente curtos e impessoais que possuem o intuito somente de informar o leitor de um fato atual ocorrido. Em resumo, pode-se dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter, aonde se desenvolve um debate sobre um tema, de modo mais abrangente que a notícia. Porque a notícia, ela informa, a reportagem, ela informa e dá a opinião, mesmo que sutilmente, do repórter ou da empresa no qual ele trabalha, ok? Os argumentos dele vai ser mais a favor ou contra um determinado assunto. Estrutura básica. Vale lembrar que a estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes. Título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos. Um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e o outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. O lead. Na linguagem jornalística, o lead, ou a lead, ou lead, né, corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão descorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, aonde as palavras-chave serão apontadas. Corpo do texto, desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta um texto coeso e coerente. Ou seja, se a manchete você gostou, aí veio o subtítulo, aí depois veio o lead, aquele pequeno resuminho que a gente dá aquela leitura rápida, interessante, vou ler esse texto. Aí depois você incorpora no texto, aí tem começo, meio e fim, e aí você traz os seus argumentos a favor e contra e conquista o leitor. Ou seja, sedução do leitor, tá?
Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui ele deu ele país, Brasil. Vítimas do racismo perdem 57,7% das ações. Levantamento mostra que, em segunda instância, réus são beneficiados por decisões dos desembargadores. Então, aqui nós temos um título, uma manchete, nós temos aqui um subtítulo, provavelmente aqui nós temos um pequeno resumo, o lead, e depois começa o texto. E aqui também a gente tem, por exemplo, provavelmente um intertexto, ou um intertítulo, ou um entretítulo, que está aqui também, ok? Esse aqui é do Globo, El País, e a data, se não me engano, é 2008. Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção, tá? Se olhar um blog de reportagem, G1, R7, vocês vão ver bem a estrutura, ok? E aí as principais características, segue abaixo as principais características do gênero reportagem. Texto em primeira e terceira pessoa, presença de título, temas sociais, políticos e econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, linguagem formal e textos assinados pelo leitor. Certinho? Ok? Agradeço imensamente. Beijinho. Tchau, tchau. Até a próxima.